Mas olha só, o pão, voltando a falar do nosso assunto, que é a alimentação, o pão também está mais caro em todo o país. Em um ano, de um ano para cá, o aumento ficou em torno de 10%. Nas padarias, claro, sobram reclamações. Logo de manhã, lá está ele, no prato do brasileiro. É imperdível. Eu acho que tem que ter de manhãzinha. Mas o preço do pão francês não para de subir. Os números do Índice Nacional de Preços, medido pelo IBGE, mostram que no acumulado dos últimos 12 meses, a maior alta foi em Fortaleza, quase 11%. Realmente está muito caro. Em Belo Horizonte, mais de 10%. Eu comprava os 6, agora eu compro os 4, 3. Em São Paulo, 9,59% e no Rio de Janeiro, pouco mais de 8,5%. Nesta padaria, o quilo do pãozinho subiu de R$ 7,40 para R$ 7,90 na última semana. A explicação para a alta do pãozinho está aqui, na cozinha. A farinha de trigo subiu mais de 30% em 2010. Para completar, os salários dos empregados do setor de panificação, como o Sandro, e os aluguéis dos imóveis subiram num ritmo muito acima da média dos anos anteriores. A boa notícia, segundo o Sindicato da Panificação, é que os repasses de custos já foram feitos. Acreditamos na estabilização do preço da farinha e não terá mais necessidade, tendo essa estabilização, de aumentar o preço do pão. Mas esse economista alerta. Os problemas climáticos nos países que exportam para o Brasil, como Estados Unidos e Austrália, podem aumentar o preço do trigo e levar a novas altas no pãozinho. Daqui para o meio do ano, isso poderia acontecer. Infelizmente, aí não é uma boa notícia, porque o brasileiro adora o pãozinho, arroz, feijão e o pãozinho francês. Nunca pode faltar na mesa do brasileiro, né? Essencial. E aí como faz? Deixa de comprar o pãozinho? Pelo contrário, se o pãozinho ele é tão saudável na família, a gente continua comprando o pãozinho, mas podemos abrir mão de outras coisas que não são tão necessárias, importantes e agradáveis na alimentação. Então, eu posso tirar talvez aquele suco industrializado, de caixinha. de pacote, né? O suco está muito caro Então, também. eu posso otimizar. O que nós fazemos? Eu canalizo para o essencial, sempre mantendo a qualidade de vida. Então, eu não abro mão dessa qualidade, mas se eu fizer um diagnóstico em família, dialogando, a gente consegue encontrar espaço para, por exemplo, o pãozinho que é tão importante de manhã, um pãozinho quentinho com a manteiga. Delicioso, com café com leite, né? E olha, quem pensa que são só os brasileiros que sofrem na hora de pagar a conta do supermercado, fique de olho. Na China, a população está bem preocupada com o grande aumento nos preços dos alimentos. Em algumas casas, 40% da renda familiar são destinados para alimentação. Os chineses reclamam que não houve aumento salarial para manter o poder de compra. Esta dona de casa fala que antes comprava 500 gramas de cenouras por apenas 1 yuan. E hoje elas valem mais de 5 yuans. Muitos chineses agora viajam para a ilha de Hong Kong para fazer compras e fugir dos preços inflacionados. É o caso desse chinês. Ele explica que, além de ser um pouco mais barato, há mais variedade de produtos. Atualmente, a inflação do país é de 4,4%. O governo já anunciou que vai estudar medidas para conter o avanço dos preços. Olha só, inclusive aproveitando o gancho da parte internacional aí que a gente mostrou, a gente tem uma informação aqui da FAO que os alimentos têm o maior preço no mundo desde 1990. Portanto, nunca foi tão caro, desde 1990 para cá, se alimentar no mundo inteiro. Então, isso é um problema global, né, Júlio? É um problema global, tem aumentado, isso tem a ver com a questão de sustentabilidade. Então, outra notícia que chegou para nós semana passada. Em fevereiro foram vendidos 255 mil carros no Brasil. Em um ano serão 3 milhões de carros. Então, às vezes, por que o alimento aumenta? A canalização da agricultura vai para a produção do biocombustível e assim por diante. E isso afeta a alimentação em nível mundial. Então, nós precisamos pensar em ter uma alimentação saudável, mas ter uma vida saudável. Eu posso também reduzir o uso do automóvel, eu posso ter uma vida mais ativa fisicamente, ter relacionamentos com as pessoas, e isso pode impactar mais economia na família, vai fazer com que sobre mais dinheiro na família. E para que é canalizada a sobra do dinheiro? Para realizar sonhos. Então, é muito importante, quando foi dito aí que as famílias chinesas estão incomodadas porque está impactando muito a alimentação no seu orçamento. Quando uma família consegue ter uma vida mais sustentável, na alimentação, no transporte, no dia a dia, ela consegue ter um saldo positivo no seu orçamento. Claro. E esse saldo positivo é uma reserva para a realização de sonhos. Agora, voltando aqui um pouquinho para o Brasil.
qual é, na sua opinião, se é que existe uma porcentagem ideal para a família ou a pessoa sozinha ou o casal destinar para alimentação todos os meses? Tem uma porcentagem? Não tem uma porcentagem porque imagine uma família que tem uma renda de R$1.000 e uma família que tem uma renda de R$20.000. Se eu te dissesse 10%, uma seria 100, outra seria 2.000. É muito desproporcional. Sim. Mas existe um padrão de que tanto essa família mais abastada e essa menos, existe um teto razoável de uma alimentação saudável, o arroz, o feijão, o pãozinho, o óleo, a manteiga, que deve ficar em um patamar, uma família, vamos considerar um exemplo, 2 crianças e o casal. Ela pode ter uma alimentação saudável gastando em média R$300 por mês, fazendo feira, pesquisando, comprando carne, comendo fruta, tomando suco natural e sentando à mesa, porque tem uma outra coisa importante. Essa questão da alimentação rápida distancia as pessoas. E quando nós nos sentamos à mesa, refletimos sobre outras coisas, não é só a alimentação fisiológica. É o que é a nossa vida, é onde um filho dialoga com o pai, onde um pai orienta o filho e onde uma família realmente define quais são as suas prioridades e quais são os seus sonhos. Eu acho que o importante é quando você faz a sua compra, você perceber justamente que não tem nada estragando, que não tem nada que ficou para depois. Se você comprou 4 tomates, usou só 2, os outros 2 estragaram. Então, sei lá, às vezes uma alternativa está ficando muito maduro, faz um molho e congela, né? Ou faz uma sopa. Porque são alternativas que famílias de qualquer renda, não importa se você ganha um salário mínimo, 2 ou 20 salários mínimos. O importante é que você respeite o alimento e o seu dinheiro, porque justamente o dinheiro que sobra não é porque você tem que economizar só pelo fato da economia, porque economizando você abre espaço para comprar outras coisas, aprender, estudar, fazer outro tipo de atividade, né, Júlio? Exatamente. Hoje nós vemos muitas famílias também no Brasil insatisfeitas, elas acham que ganham pouco, mas porque existe um descontrole geral no orçamento da família. Então, quando elas aprendem a otimizar esses gastos, fatalmente, e qual que é, na verdade, a receita é, primeiro eu ganho, a primeira coisa que eu faço, eu tiro para os meus sonhos. E o que eu sobro, eu adequo ao meu padrão de vida. Certo. E aquela quantia que sobra, eu vou distribuindo pelas necessidades familiares. Com esforço, com diálogo familiar, com entendimento, é possível manter, como eu disse, a qualidade de vida e, ao mesmo tempo, a família se sentindo saudável, feliz, progredindo pessoal, profissionalmente e socialmente. E financeiramente também, fazendo seu pé de meia, né, guardando para o futuro, para uma viagem, para um estudo fora do país ou para qualquer coisa que você deseje ter. Agora, Perfeito. também lembrei de uma coisa importante nesse final de programa, sobre aquela questão dos deliveries, né? Aqui em São Paulo tem delivery até de madrugada. Você liga, você está com fome 3 horas da manhã, você consegue comprar pelo telefone, né? Isso também encarece bastante, né? E também tem a questão do transporte da alimentação. Encarece, se torna um hábito muito rotineiro. Quando eu começo a recorrer ao delivery, daí eu começo na sexta, sábado, domingo, final de semana, o fast food, isso é bem mais caro. Com a entrega também encarece. E se nós fizermos uma conta, às vezes, o hábito do fast food no final de semana, do delivery, pode significar em 20 anos uma família, R$300 mil, que poderiam ser poupados para canalizar para outras realizações. Então, o fato não é abrir mão dessa alimentação quando necessário ou no momento especial, mas eu preciso realmente ter consciência da minha possibilidade e da possibilidade da família. Não é só porque é facilitado que você pode pegar o telefone e ligar, porque às vezes aquilo não é tão saudável e vai no final do mês, quando você olha ali todos aqueles talõezinhos do cartão, você vê que estourou a boca do balão, né? Olha, gente, o N-Blogs infelizmente vai ficando por aqui. O papo foi muito bom com o educador financeiro Júlio Santos. Obrigada pela participação. Fabiola Reipert, muito obrigada. Estava com saudade de você aqui no N-Blogs. Volte mais vezes, está sempre convidada. Obrigada. E olha, gente, amanhã, no último dia da série Seu Bolso, conta de energia elétrica, de água, telefone. Será que dá para deixar mais leve para o seu bolso? Dá para você dar uma aliviada? Isso aqui você vai descobrir no programa de amanhã. Mande suas perguntas para o nosso e-mail que está na tela ou ainda via Twitter no @NBlogsTV. Até mais, tchau!